Olá, tudo bem? Gostaria de compartilhar mais um vídeo com vocês. Experiências vividas por mim e que me fizeram bem, me fazem bem, que o meu intuito é sempre fazer bem aos outros também. Eu fico me lembrando de um cunhado muito querido, falecido muito precocemente. Ele era namorado noivo de minha irmã. E eu lembro que uma vez eles brincando no quintal, aquela coisa de namorado, ela correu atrás dele para pegá-lo e ela conseguiu agarrar na camisa dele. E quando agarrou, eu lembro, está bem aqui na retina, ele se desvencilhando da camisa e continuando a correr, e a camisa ficou na mão dela, tão somente. E eu me lembro então de um certo personagem bíblico, também por nome José, que ele era o filho da velhice do pai dele, portanto era mais amado, e o pai dele fez uma túnica colorida, bonita para ele, está registrado lá no livro do Gênesis, capítulo 37, no versículo 3, e aquilo provocou certo ciúme nos irmãos, os outros irmãos mais velhos, que intentaram contra a vida dele, e então resolveram aniquilá-lo. Pegaram, jogaram numa cova e a primeira coisa que fizeram foi tirar a túnica dele, aquela túnica bonita. E depois venderam-no e venderam-no como escravo e pegaram aquela túnica, sujaram de sangue, levaram para o pai dele. E o pai dele, quando olhou, identificou, falou assim: é a túnica do meu filho, algum animal o matou, porque eles sujaram de sangue, como eu disse. E fato é que aquele rapaz, o José, foi parar lá no Egito como escravo de Faraó, e ali também ele era muito sábio, muito capaz, e no capítulo de número 39, também do Gênesis, diz que, versículo de número 6, no finalzinho, diz que José era formoso de porte e de semblante, e isso chamou a atenção da esposa de Faraó, e ela então quis ter intimidades com ele. E o que aconteceu? Ele sempre recusou, mas um dia ele foi servi-la e não tinha ninguém no palácio, e ela então tentou agarrá-lo e ele deixou a roupa na mão dela, a capa que estava por cima dele, e fugiu. E a capa ficou na mão dela. E ela usou aquela capa como prova de que ele havia intentado contra ela. Mas ele tinha consciência tranquila que não tinha feito. Pois bem, foi preso e depois de um tempo foi solto de lá da cadeia e veio a ser governador do Egito. E o que eu quero dizer com isso, querido? Há algumas coisas que Deus nos deu porque Ele quis dar, algumas qualidades, alguns dons, e Ele nos deu para que nos façamos bem a outros e assim agradeçamos a Deus também por aquilo que Ele nos deu. Mas às vezes essas qualidades, esses dons também chamam a atenção de outros de uma forma perversa e eles ficam com inveja e nos querem maltratar por aquilo. O que aconteceu com José? Eu quero te dizer o seguinte: Deus te dotou de capacidades, Deus te fez único, você tem digitais únicas, íris únicas, cabelo único, voz única, são identidades do ser humano comprovadas pela ciência. Deus te fez único, então use os teus dons de forma positiva para abençoar outros, para fazer bem a outros e a si mesmo e agradecer a Deus com isso. E se tentam te tirar, não liga, você vê o que fizeram com José? Tiraram roupa que o identificava, mas nunca tiraram a essência dele. Não deixe que te tirem a tua essência. E a tua essência é de vencedor. Não vencedor porque vence tudo, não, porque consegue passar até mesmo por derrotas, por situações difíceis, como você já passou por tantas, e vai passar de novo. Então, continue com a tua essência de alegria, de bondade, de fé, que Deus está acima de todas as coisas. Desiste não, vamos adiante, Deus é contigo, acredite nisso, Deus te abençoe, um abração de tirar do chão.